Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar um pouquinho sobre acentuação gráfica, até para linkar com a questão das novas regras ortográficas da língua portuguesa que nós vimos a semana passada, né? Para vocês perceberem como essa caminhada ela é meio de mãos dadas de um com o outro, certo? A primeira coisa que vocês têm que lembrar dentro da acentuação gráfica é justamente a composição das sílabas na estrutura da palavra. Então, nós temos o quê? Quando tem uma sílaba, a gente chama de monossílabo. Quando são duas sílabas, dissílabos. Três sílabas, trissílabos. E quatro sílabas, polissílabas, né? Quatro ou mais sílabas. Nessa estrutura da classificação das palavras contra o acento tônico, gente, tá? Onde a sílaba, existe uma sílaba tônica e ela é acentuada pela regra, nós temos as oxítonas, que tem a sílaba tônica na última, né? A tonicidade se expressa na última sílaba. As paroxítonas, que a tonicidade se expressa na penúltima sílaba. E as proparoxítonas, a tonicidade se expressa na antepenúltima sílaba. Nos monossílabos tônicos, tá? Tem os átonos e os tônicos. Os átonos são aquelas palavras que têm uma sílaba só e que não tem tonicidade, por exemplo, que, tal, né? Por isso não levam acento. Mas os tônicos terminados em A, plural as, es, os, levam acento todos. Então eu tenho já, vas, fé, lê, cres, pó, todos são acentuados. Uma coisa importante, antes de nós adentrarmos nas demais classificações das palavras em acentuação gráfica, é dar uma dica de como vocês podem acentuar uma palavra sem cometer muitos erros, tá, gente? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dividir essa palavra em sílabas. Por exemplo, eu lembro das palminhas lá do ensino fundamental, né? Sempre bom lembrar aquela palavra, por exemplo, caderno. Caderno. São três sílabas, é trissílaba. Ah, onde é que é a sílaba tônica? Todas as palavras da língua portuguesa têm uma sílaba tônica, mas as palavras são acentuadas ou não, de acordo com a regra. Então, caderno tem uma sílaba tônica. Eu falo caderno, eu falo caderno, ou eu falo caderno, eu falo caderno. Então, o der é a sílaba tônica dessa palavra. Ela só não é acentuada porque ela não está de acordo com a regra, que nós vamos ver depois, certo? Então, tem que cuidar dessa tonicidade da palavra também. Falem baixinho para vocês mesmos. Escutem a palavra. Assim fica mais fácil acentuar sem erros, tá? Nesse contexto todo, então, nós temos as oxítonas, como já foi dito, são aquelas palavras que têm a tonicidade presente na última sílaba. E para levar acento, a palavra obrigatoriamente tem que terminar em vogal A plural, E plural, O plural, em ens, A, E, O, em ens, A, E, O, em ens, tá, gente? Tem que terminar aí e ter a sílaba tônica nela no final. Então, por exemplo, cajá, eu não falo caja, eu falo cajá. A sílaba tônica está no já, termina em A, leva acento. Canapé, eu não falo canapé, eu não falo canapé, eu não falo canapé. A sílaba tônica está no pé, termina em vogal E, leva acento. Cipó, eu não falo cipo, eu falo cipó. A sílaba tônica está no pó, né? Termina em O, leva acento. Também, armazéns, né? A sílaba tônica está no final. Então, termina em, termina em NS, leva acento. Bom, não se acentua graficamente as oxítonas, né? Que são terminadas em I e U, ou plural, tá? Não se acentua. Oxítonas que termina em I, U, não se acentuam, gente. Caju, urubu, caqui, aqui, poti, não se acentua. Sílaba tônica é a última sílaba, termina em I, U, não se acentua. Bom, um cuidado que vocês têm que ter é não confundir oxítona com monossílabo, tá?
Oxítona são palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba, certo? E monossílabo tem uma sílaba só. Então, por exemplo, trem. Trem, ele é um monossílabo tônico, certo? Ele termina em, mas é monossílabo, não é oxítona. Bens, termina em N, S. Então, é um monossílabo tônico, tem uma sílaba só, ele não é oxítona. Então, tem que cuidar isso, certo? Outra questão são as formas verbais, né, terminadas em A e O, ligadas por pronomes enclíticos ou mesoclíticos, tá? Então, por exemplo, ênclises é o pronome que vem depois do verbo, próclises vem antes, tá? Então, por exemplo, encontrá-lo termina em A e tem uma ênclise depois, que é o lo, pronome átono, né? Dispô-los, amaloia, né? Amaloia, todos são acentuados. Bom, outra questão são as palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba, oxítonas, e terminam de tongos abertos, ei, oi. Abertos porque eu abro a boca para falar, oi, ei, certo? Então, se terminou em ditongo. O que é ditongo, professora? É a junção de uma vogal fraca, i, ou, e uma vogal forte, a, e, o, na mesma sílaba, ou vice-versa. Fraca, forte, fraca. Ou de duas fracas também, isso forma de tom, tá? Na mesma sílaba, gente. Então, eu vou falar fiéis, eis. Eu tenho o E que é forte, o I que é fraco, o ditongo e é aberto. Eu abro a boca para falar. Tem um ditongo aberto. Anéis, última sílaba. Papéis, última sílaba, certo? Então, todos os ditongos abertos que aparecerem na última sílaba tônica de uma palavra levam acento. Bom, para mim o X da questão na acentuação gráfica está nas oxítonas, gente. Por quê? Porque as oxítonas têm mais regras para acentuação. Então, o primeiro, digamos, o primeiro plano de regras da acentuação das paroxítonas são aquelas palavras que terminam LNX, RPS, tá? Ou LNRXPS. Palavras que terminam nessas consoantes, elas levam acento gráfico se forem paroxítonas, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho útil, útil, duas sílabas, última, penúltima, certo? Oxítona, paroxítona, perdão, terminada em L. Éden, Éden, duas sílabas, paroxítona terminada em N. N, gente, tá? Não é em N, é em N. Caráter, ó, caráter. Penúltima sílaba, sílaba tônica, terminada em R. Tórax, tórax, duas sílabas, última, terminada, a sílaba tônica, na paroxítona, terminada em X. Fórceps, fórceps, são duas sílabas, assim como bíceps, tá? Porque não existe vogal, não existe sílaba sem vogal, tá, gente? Então, bíceps, fórceps, são duas sílabas, terminada em PS. Então, a regra é LNRXPS, leva acento quando for paroxítona. Segundo bloco de regras, tá? Uns, i, is, os, ei, certo? Então, palavras que terminam em fórum, álbum, é em gente. Palavras que terminam em júri, júri, tá? Ou júris, levam acento. Táxi, palavras que terminam em us, tá? Não é as, nem s. Us, ônus, bônus, vírus, inhã, imã, tá? Irmã, órfãos. Outra coisa, o acento gráfico é circunflexo e agudo, gente. O tiozinho em cima da palavra, ele não é acento gráfico, tá?
ele é um indicativo de nasalização da palavra. Eu falo com o nariz, nasalização. Então, órfãos. A sílaba tônica está no or. Fãos nasaliza, é indicativo de nasalização. Assim como bênçãos, a sílaba tônica está no ben, tá? Pônei, jockey. Então, eu tenho jockey ali como ditongo da situação das paroxítonas, terminadas em ditongo. Bom, existem os casos especiais. Então, não são acentuadas as paroxítonas com ditongos abertos ei, oi, uma vez que existe oscilação em muitos casos entre a pronúncia aberta e fechada, tá? Então, por exemplo, assim, assembleia, que tinha acento antigamente, eu falo assembleia. Eu tenho o ei na penúltima sílaba, porque separa o blei a, certo? É um ditongo aberto porque ei, abre a boca, é um ditongo, vogal forte, mas vogal fraca. Então, não leva mais acento. A mesma situação está ideia, é ideia. São 3 sílabas, tá? A última, a penúltima. Tem ditongo na penúltima e é aberto, não leva acento. Mas eu tenho os ditongos fechados, que também não levam acento, então eu tenho que cuidar. Europeia é aberto, mas eu venho meia. Eu tenho ditongo fechado. Olhem só, eu falo europeia e abro bem a boca. Agora, meia, eu fecho a boca, ditongo fechado. Assim como aldeia, baleia, cadeia, certo? Não tem acento. Muito bem. O apoio, substantivo, e o apoio. Tem que cuidar bem essa questão também. Não tem acento, tá, gente? Comboio, boina, jiboia, paranoico, são ditongos que não são acentuados em palavras paroxítonas. Tem um macetezinho assim, ó, que talvez facilite a vida de vocês para quando vocês forem acentuar paroxítonas, que é o seguinte: vocês identificam a palavra paroxítona e observem as 2 últimas sílabas, tá? Dessa palavra. Se essas 2 últimas, se elas não forem iguais às sílabas que caracterizam a acentuação das oxítonas, ou seja, se elas não terminarem em a, z, es, os, ens, vocês podem acentuar. Agora, se elas terminarem nessas terminações das oxítonas, vocês não acentuam. Então, a palavra, por exemplo, refém, né? Termina em ali, elas são iguais às sílabas que caracterizam, vocês acentuam. Agora, se, por exemplo, não terminar, não leva acento, tá? Então, elas não podem ser iguais às sílabas que caracterizam as palavras oxítonas, tá? Se elas não forem iguais, ali eu já falei uma coisa bobagem para vocês, refém, não pode acentuar. É uma macetezinha, aliás, pode acentuar, perdão, gente, tô louca, pode acentuar, tá? Se elas não forem iguais, vocês podem acentuar. Se elas forem iguais à terminação das oxítonas, vocês não acentuam. Então, é só um macetezinho para poder orientá-los à situação. Bom, e as proparoxítonas? As proparoxítonas são aquelas palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba e a regra é simples. Todas são acentuadas, gente, tá? Então, por exemplo, ali, cátedra. Eu tenho cátedra. São 3 sílabas, antepenúltima sílaba, todas levam acento. Hiatos, né? A gente já viu a questão dos hiatos. E existe uma regra também para aqueles hiatos que eles estão na sílaba isolados. Então, assim, ó, acentua-se o i ou o u, que são vogais fracas dentro da estrutura, né? Quando eles recebem tonicidade ali junto a uma outra vogal forte, tá? Então, por exemplo, ali eu tenho saída, né? Eu não falo saída, nem saída, eu falo saída. A sílaba tônica tá no i. Então, ele é fraco, mas com a tonicidade sobre ele se tornou forte. Então, você coloca em acento. Colocando acento, eu tenho o A e o I fortes. Hiato separa porque eles se pauleiam, eles brigam. Tá? Separou, eu tenho o hiato.
Então, o hiato isolado, aliás, a vogal isolada I, U, né, ou seguida de S, certo? Na sílaba, elas levam acento. Mas se essas vogais estiverem seguidas de NH na próxima sílaba, que é o caso de rainha e de moinho, que tem a sílaba tônica no I, nos dois Is, né? Mas são seguidas de NH. Não leva acento. Então, não pode seguir de NH. Pode seguir de outras vogais, mas não de NH. De outros consoantes, perdão, mas não de NH. Bom, o I e o U, né? Quando representam a segunda vogal tônica de um hiato, tá? Seguidos ou não de S, desde que não formem sílaba com R, L, M, N, Z, ou não estejam seguidos de NH. Então, eu já falei isso anteriormente para vocês, tá só retomando a situação. Então, o U e o I isolados na sílaba, sendo tônicos, né, formando hiato, levam acento. Se tiverem seguido DS, também levam acento, tá? Mas se tiverem seguidos de outra consoante, como o Z, o L, o M, o N e o R, não levam acento. Então, vocês vejam ali, eu tenho um exemplo em si, exemplos que levam acento, e abaixo tem exemplos que não levam acento. Por exemplo, raiz. Raiz seguida de Z. A sílaba tônica está no I, que é tônico, uma vogal tônica, está no I, mas é seguida de Z, não leva acento. Daí vem juiz, seguido de Z, não leva acento. Luiz, seguido de Z, não leva acento. Então tem que cuidar bem essa situação, tá, gente? Para colocar o não acento. Que mais? Eu tenho, então, quando levam acento gráfico, as vogais tônicas I e U das palavras oxítonas, quando, mesmo precedidas de ditom decrescente, estão em posição final, sozinhas na sílaba ou seguidas de S, tá? Então, eu vou voltar para as oxítonas como um caso especial, nós estávamos nas paroxítonas, nas oxítonas lá atrás, para dizer que Piauí, que é o I, que está no final da sílaba, ele vai levar acento, tá? Então, essas vogais que estão na última sílaba e são tônicas, elas levam acento. Não são muitas, gente, tá? Mas existem algumas palavras que terminam em U tônicos e levam acento. Se a consoante final não for S, essas vogais não serão acentuadas graficamente. Então, eu tenho assim, ó, se acentuam essas vogais I, U, se forem tônicas e estiver na última sílaba, acompanhadas de S. Se não for S, ou se elas não estiverem sozinha, ou acompanhadas de S, se for outra consoante, como M, N, sei lá, não leva acento. Tem o caso de cauim, cauins, não tem acento porque é seguido de M e não de S. Tem algumas situações também que não levam levam acento, né? Então, assim, quando a terceira pessoa do singular não tem acento, tá? Então, a terceira pessoa de alguns verbos, né? Como o verbo ter, não tem acento, que é um monossílabo tônico. Mas a terceira pessoa do plural tem acento. Então, ele tem, eles têm. Ele contém e eles contêm. Então, vocês vejam que a terceira pessoa do singular, ele contém, tem acento agudo. E a terceira pessoa do plural leva um acento circunflexo. Depois o cre. Eu tenho, então, quando dobra, tá, as vogais, creem, vêm, relém, não tem mais acento, tá? Então, eu tenho ali, ele crê, eles creem, tá? Não crê na terceira pessoa do singular tem um acento circunflexo. Já lá no plural caiu o acento, não tem mais acento. Bom, levam um acento agudo ou circunflexo os vocábulos terminados por ditongo, oral, átono, quer decrescente ou crescente. Então, ó, vocês vejam que eu tenho aqui palavras paroxítonas, que a sílaba tônica está na penúltima sílaba, e termina em ditongos orais átonos, ou seja, fracos, né, gente? Os tônicos são fortes. Então, eu tenho aqui ágeis, até porque a tonicidade está em outro lugar, né? Na paroxítona. Eu tenho ex seguidos de S ou não, tá?
ei, isso que faltou colocar, e a, então são de tons crescentes ou decrescentes e vai levar acento.